Boa noite a todos. Boa noite a você que está aí em casa nos acompanhando. Boa noite a você que está aqui. Graça e paz, a paz do Senhor seja convosco. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra para iniciar esse culto nessa noite. E essa palavra está em Salmos 16, que diz assim, a partir do versículo 7. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem, porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das minhas lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei por isso, falei, estive muito aflito. Eu dizia a minha precipitação, todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios. Que nessa noite você possa dizer à sua alma: descansa no Senhor, descansa nos braços do Senhor. Eu não sei qual é a situação que você está passando agora. Eu não sei qual é a aflição que você está tendo agora no seu coração. Eu não sei se você está passando por algum momento difícil, se o seu coração está triste, se você está angustiado, se o seu coração está aflito nessa noite. Mas eu tenho uma palavra do Senhor para você nessa noite. Diga para a sua alma: descansa no Senhor. Porque aquilo que não podemos fazer, Ele pode. Aquilo que suas mãos não podem alcançar, aquilo que você não pode resolver, o Senhor pode. E eu declaro nessa noite que o descanso e a paz do Senhor está sobre a sua vida, está sobre a sua família, está sobre a sua casa. Há motivos ainda para eu e você se alegrar nesta noite. Há motivos para nós nos alegrarmos, porque a nossa alegria não está nas coisas. A nossa alegria não depende das coisas. A nossa alegria não depende da situação financeira. A nossa alegria não depende da situação do país e do mundo. A nossa alegria está no Deus que fez a terra e os céus. Ele não muda, Ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso você pode ter esperança no amanhã. Por isso você pode crer que o amanhã pode ser melhor. Por isso você pode crer que ainda haverá dias melhores. Há motivos para a sua alma se alegrar. Diga para a sua alma: descansa no Senhor, porque eu ainda o louvarei. Eu louvarei o Senhor, porque a minha esperança está nele. O meu socorro está nele. Ele não te deixa, Ele não te abandona e Ele é fiel. Oh, há motivos para você se alegrar. Eu convido a você, a todas as manhãs, quando você se levantar da sua cama, você dizer para a sua alma: há motivos para você se alegrar. Há motivos para você agradecer. Você está vivo. Você está vivo. E se você ainda está vivo, é porque Deus tem um propósito na sua vida. É porque Ele ainda tem planos para você. É porque Ele ainda tem coisas para você. Oh, traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Quando você acordar todas as manhãs, lembre do Deus que você serve. Lembre do tamanho do seu Deus. Não foque nos seus problemas. Não foque na situação. Não foque no que está acontecendo mundialmente. Não. Foque os seus olhos no Deus poderoso. No Deus que você serve. No Deus que pode todas as coisas. No Deus que não nos abandona. No Deus que pode fazer um milagre. No Deus
toda a honra, de toda a glória. A paz do Senhor para você que está aí na sua casa. Meus irmãos, no fim dessa tarde, eu tive a oportunidade, eu acho que muitos de vocês também tiveram, de ver o pôr do sol. O céu estava maravilhoso hoje. E me fez pensar, me fez refletir o como Deus é maravilhoso, o como Deus é bom, o como Ele continua no controle de todas as coisas. Às vezes aqui na terra está um grande caos, às vezes aqui tem tantas coisas acontecendo na minha e na sua vida, mas o Senhor continua no controle de todas as coisas. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo fiel. E eu tenho visto uma oportunidade maravilhosa com essa quarentena, de poder todos os dias estar na minha casa e contemplar o pôr do sol, e ver o céu se mudando de cor, e ver o sol se pondo, e a lua às vezes está tão linda, tão maravilhosa. Eu te convido hoje a olhar para essas pequenas coisas que são grandes e que mostram e revelam o poder do Senhor, revelam o como Ele nos ama, revelam o como Ele ama a humanidade, porque Ele criou coisas tão maravilhosas, criou os céus e terra em nossa alma, em nosso espírito. Por isso eu te convido a se alegrar nele, porque Ele é um Deus bom. As misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Senhor, Tu és bom, Senhor, Tu és bom, e a Sua misericórdia dura para sempre. Eu quero declarar o quanto Tu és bom, o quanto Tu és maravilhoso, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio ao caos, Tu continua sendo bom, Tu continua no controle de todas as coisas, assentado num grandioso trono, e com poder de todas as coisas. Tu és o nosso Deus, ó Pai. Queremos te louvar, Senhor. Receba a nossa adoração, Paizinho. Aleluia. Lindo Jesus, em meu coração, como eu amo seus caminhos. Eu amo o Senhor. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a Ti o que posso te dar por tudo que Tu és. Você me libertou e me curou. Olha o que Ele fez pela sua vida. O que posso te dar por tudo que Tu és. Você, Senhor, Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em Ti, Seu amor é para sempre. Tu és maravilhoso, Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em Ti, Teu amor é para sempre. Meus irmãos, eu não declaro isso porque a minha vida está boa em todas as áreas, porque tudo está correndo bem, ou porque tudo está da forma que eu gostaria. Não. Eu declaro isso. Eu declaro que Ele é bom, eu declaro que Ele é maravilhoso, porque eu sei do caráter do Deus que eu sirvo. Eu conheço o caráter do Deus que você está adorando nessa noite. Eu conheço o caráter desse Deus Todo-Poderoso, que independente de como está a nossa situação humana, Ele continua no controle de todas as situações. Ele continua com o mundo na palma de Suas mãos. Oh Senhor, Tu és o início e Tu és o fim, Tu és o Alfa e o Ômega. Tu és, Senhor, aquele
Teu amor é para sempre. O amor dele é para sempre. O amor dele não falha. Quão grande amor o Senhor tem por nós, por nos dar o seu Filho naquela cruz. Amém? Eu gostaria nessa noite com uma vontade muito grande. Eu estou com uma vontade muito grande de louvar ao Senhor, de declarar o quão Ele é grande, o quão é maravilhoso. Por isso escolhi esses dois louvores. Um que diz, Tu és bom, e o outro que diz, quão grande é o meu Deus, quão poderoso Ele é. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança é o Teu caráter, é a Tua bondade, é a Tua grandeza, Senhor. O que me dá esperança é que um dia estarei lá no céu com meus irmãos, todos em uma só voz, cantando quão grande Tu és, Senhor. E quero Te adorar. Receba, Paizinho. Receba essa adoração, Papai. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, declare aquele que é grande, aquele que é poderoso. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver, toda a terra há de declarar, oh, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar. Ele é a sua alegria, Ele é a nossa alegria. Oh, Senhor, nós te adoramos. E Ele é a própria luz. E as trevas vão fugir, tremer com sua voz, irão tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão Ele é grande, Ele é poderoso. Nós te adoramos, Jesus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Antes de a gente cantar essa próxima estrofe, deixa eu declarar uma coisa sobre a sua vida. Não importa a situação, não importa o que está acontecendo, eu vou declarar: todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Você crê nisso? Você crê nisso, meu irmão? Que tudo que acontece na minha e na sua vida coopera para o grande propósito do Senhor? Que tudo coopera para o plano perfeito que Ele tem para a sua vida? Para aquele plano que Ele escreveu a dedo? Aleluias! As tristezas, as dores, as decepções, as mortes, o luto, tudo coopera para o nosso bem. E eis que irão de ver o quão grande é o nosso Deus. As situações que você está passando servirão de glória.
Filho, Espírito e Pai, poder, Ele é o Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu, Ele é grande, Ele é lindo, Ele é poderoso. Todos são de ver a sua grandeza, Senhor. É o meu Deus, e eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, e eu cantarei, eu clamarei quão grande, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver. Todos hão de ver. Todos hão de ver, Senhor, a tua grandeza. Mesmo em meio, Senhor, às nossas dores, mesmo em meio às nossas frustrações, tudo coopera para o bem daqueles que te amam e são chamados segundo o teu propósito. Então eu creio, Senhor, e eu profetizo sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos, Senhor, que tudo que nós estamos passando servirão de glória para o teu santo nome, que o seu nome venha ser glorificado através de nossas vidas, Deus. Senhor, que o seu nome venha ser glorificado através da nossa vida financeira, através da nossa saúde, do nosso casamento, das nossas famílias, Pai. Que em nome de Jesus, o seu nome venha ser engrandecido através de nossas vidas. E todos hão de ver o quanto tu és grande. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei para sempre. É o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém? Aleluia. Aplauda o Senhor aí onde você está. Glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, você que está aí na sua casa, obrigado meninas, obrigado André, Deus abençoe vocês, a paz também esteja convosco que estão aqui comigo na igreja, nessa terça-feira, para nós estarmos compartilhando da palavra de Deus, amém? Espero que você esteja bem, espero que você tenha passado aí um domingo de Páscoa maravilhoso, e hoje nós estamos aqui em um culto que vai ser bênção para a tua vida. Já estaremos ministrando a palavra de Deus depois de termos aqui adorado ao Senhor. Eu creio que nós veremos um novo tempo, eu creio que nós também cantaremos quão grande é o nosso Deus. Tenho certeza que nós veremos um novo tempo na nossa vida, e eu não vejo a hora de passar esse tempo de isolamento, né? Eu não vejo a hora de estar aqui como igreja. Eu tenho falado com o pessoal, falei, meu Deus, quero tanto ver a igreja de volta, a gente poder sonhar com mais coisas, ter algo mais concreto dos nossos projetos. Mas saiba de uma coisa, não desista de projetar, não desista de sonhar, podemos fazer tudo isso na presença de Deus, amém? Deus abençoe cada um de vocês que está comigo aí pela live, Deus abençoe também a sua família, seus filhos, tudo seja bênção para você, em nome de Jesus, amém? Quero só passar um recadinho aqui antes de ministrar a palavra de Deus, já passar um recado que hoje é terça, teremos nosso culto agora às 8 horas, e agora na quinta-feira estarei fazendo uma live e nós vamos estar ministrando sobre o Salmo. Lembra que nós falamos no final de semana, ministrar o Salmo 51, você vai ver o que é que Deus não despreza, você vai ver na oração de Davi algo poderoso para você aprender. E aí na quinta
você vai aprender através da palavra. E na sexta-feira você vai estar colocando em prática aquilo que você aprendeu na quinta-feira, tá bom? Porque sexta-feira nós faremos uma live diretamente aqui da igreja, nós vamos vir para cá e daqui nós vamos fechar a nossa última sexta-feira de oração. Não a última sexta-feira que a gente ora, mas a última sexta-feira das 7 sextas-feiras que nós estamos fazendo de uma campanha e apresentando a Deus o nosso milagre. Pedindo a Deus, lembre-se que estamos jejuando, né? Muitas pessoas estão jejuando também junto aí conosco, jejum ou na manhã, né, pelo tiro do café ou o almoço, e à noite nós estaremos orando, clamando ao Senhor e compartilhando também da palavra de Deus. Vai ser algo tremendo. Nós vamos fechar esse período de 7 dias que nós estamos orando. Quem sabe Deus não nos dá a graça de depois desse período de 7 dias, de 7 sextas-feiras de oração, a gente não voltar com os nossos cultos aqui da igreja cheia. Como eu estou com saudade, de ver o pessoal todo aqui para a gente estar orando junto. Tem a igreja aqui, está tudo arrumadinho, tudo bonitinho, esperando você voltar para cá, tá bom? E no domingo às 10 horas e às 18 horas nós teremos culto. Lembrando que 10 horas da manhã nós fazemos direto daqui da igreja apostólica Efrata, nós fazemos o culto. Então quem quiser vir até o culto, pode vir, participa. Quem quiser participar online, participa na liberalidade. Amém? Hoje nós estamos ministrando temas de uma vida com propósito. Amém? E hoje nós vamos ministrar o terceiro pilar. Como estava ministrando sobre 5 pilares, falamos sobre o primeiro, amar a Deus, desfrutar do amor dele na nossa vida, amar a Deus, receber o amor dele na nossa vida e desfrutar desse amor. O segundo pilar, que depois de nós termos desfrutado do amor de Deus, nós compartilhamos deste amor no nosso dia a dia, amando ao próximo. E deixando bem claro nesse segundo pilar, que o próximo é todo aquele que precisa do amor de Deus, precisa do nosso amor sendo expresso. E hoje nós vamos trazer uma ministração para você muito rica, e espero conseguir fechar ela com excelência diante do texto que eu vou usar hoje para falar para você qual o trabalho que Deus fez na sua e na minha vida. Por quê? Porque nesse terceiro pilar tem que ser entendido uma coisa, que nós estávamos no mundo, fomos tirados do mundo, levados para a presença de Deus, e depois Deus nos devolve para o mundo para que nós venhamos revelá-lo. Então hoje eu quero usar esse texto de maneira alguma, deixa eu já avisar, senão o pessoal vai dizer assim: o apóstolo está desviado, está dizendo que a gente faz a mesma oração de Jesus, que nós somos iguais a Jesus. Não, irmão, existe diferença. Primeiro, que nós não temos condição de salvar ninguém, amém? Tem que deixar algumas coisas claras. Nós, o ministério que Deus entregou nas nossas mãos, não tem o poder de salvar ninguém. A minha vida não salva a vida de ninguém. A mensagem que nós pregamos é de salvação. Isso não significa que se eu morrer, nem que fosse numa cruz, não sei de que maneira viesse a morrer e derramar o sangue, jamais seria para a purificação de alguém. Não. Eu só estaria imitando a Cristo na morte, mas não com o mesmo objetivo de purificar vidas e salvar vidas. Eu não sou perfeito, mas talvez a morte dessa maneira, se assim fosse da vontade de Deus, glorificaria o nome do Senhor, porque seria uma morte semelhante a Cristo, mas semelhante no sentido do sofrimento e acreditar até a morte naquilo que prega. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu falo que é difícil, minha linguagem acaba sendo sempre a mesma, né? Eu falo assim: eu sou apaixonado por essa parte da Bíblia. Aí outro dia eu estou lendo outro, falo que eu sou apaixonado por outro também, então sou apaixonado por tudo que a Bíblia nos diz. Mas esse capítulo de João, capítulo de número 17, que nós vamos estar ministrando, nós vamos ministrar ele do versículo 6 em diante. Deixa eu dizer para você, antes que alguém, a gente está no Facebook, depois o pessoal está assistindo agora, depois o pessoal vai assistir de novo, para não dizerem que eu estou querendo dizer
que eu e você, nós somos o Cristo de hoje? Não, nós não somos. Cristo é um ungido. E Deus nunca teve vários ungidos, Ele teve um ungido, que é o Salvador, Filho amado, o primogênito, que agora ele deixou de ser unigênito, mas ele é o primeiro dentre todos os filhos. Jesus é o Filho de Deus. Amém? Mas eu acho interessante que nós pegamos sempre que nós temos que ser cópias de Cristo. Amém? Ok. Se nós devemos ser cópias de Cristo, nós precisamos ver a maneira que Ele lida com a responsabilidade que Ele tem. Vamos lá. Jesus Cristo ele veio até a Terra com um objetivo específico. Ok? E qual foi esse objetivo específico? Que nós estamos falando sobre uma vida com propósito. Amém? E até que nós venhamos conhecer ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, entregar nossa vida para Deus, a nossa vida é regida pelos nossos desejos. Então, por exemplo, uma pessoa vem a este mundo, ela nasceu, vai crescendo como uma criancinha, e aí depois ela vai para a escola, aí ela vai aprendendo valores, aí ela vai entrando num nível de relacionamento com grupos de pessoas, se envolvendo socialmente. E aí cada um do seu jeitão vai tendo um objetivo na vida. Aí um vai lá e se forma de administração, outro se casa, outro prefere não se casar, um segue um caminho, outro segue em outro e começa a ter seus sonhos na vida. Aí se você perguntar às vezes para um adolescente ou para um pré-adolescente, você pergunta para ele não vê a hora de fazer 18 anos, ter seu carro, outros têm o desejo de morar sozinho, e aí trabalhar, ganhar bem, se formar em alguma coisa, adquirir, morar no exterior, tantas coisas. Isso tudo é propósito seu, não tem nada a ver com o propósito de Deus. Pode ser que caia, mas você está projetando, você tem um propósito da sua vida aqui. Talvez propósito de adquirir coisas, pagar coisas, comprar casa, comprar carro, casar, ter filho, enfim, propósitos partindo de nós, do nosso desejo. Mas qual o propósito para o qual Deus nos criou? E é sobre isso que nós estamos falando nas terças-feiras. E se nós descobrirmos já que o primeiro pilar da criação de Deus, de ter nos criado, nós, eu, você, nós somos criados para amar a Deus. E não tem como amar sem se relacionar. Então nós somos chamados a amar a Deus e desfrutar desse amor. Desfrutar do amor é o que? É um relacionamento. Então você conhece uma pessoa, você se apaixonou por aquela pessoa, aí você entendeu que você ama aquela pessoa e aí você se casa. Mas você se casa para quê? Para desfrutar daquele amor, ok? E casamento é relacionamento. Então é a mesma coisa. Com Deus é da mesma maneira. Nós encontramos ao Senhor, fomos atraídos pelo seu amor e agora nós desfrutamos desse amor dele. Nós desfrutamos do perdão, da graça, desse amor que ele tem para conosco. Depois nós vamos expressar esse amor no nosso dia a dia. Afinal de contas, nós nascemos de Deus. Quando a palavra de Deus nos diz que Jesus encontra com Nicodemos, ou melhor, Nicodemos se encontra com Jesus, que Jesus está, Nicodemos vem até Jesus, ali Jesus fala para ele que existem dois tipos de nascimento: o nascimento físico e o nascimento espiritual. O nascimento físico a gente vive pelos nossos propósitos, já o nascimento espiritual nós vivemos pelo propósito de Deus. Por isso que o nascimento físico é da vontade da carne, mas o nascimento espiritual é uma ação do Espírito Santo em mim e você, que nos leva a viver um novo propósito de vida. E ao desfrutar deste amor de Deus, a conhecer esse amor, desfrutar e compartilhar na vida dos necessitados, nós também vamos entrar num outro ponto. Qual é esse ponto, apóstolo? É de manifestar ele através de cada um de nós no mundo. Como isso, apóstolo? É aí que entra o que eu quero dizer para você. Estamos aqui em João 17 e essa oração é conhecida como oração sacerdotal. Essa oração sacerdotal é uma oração que Jesus faz e a gente presta atenção aqui e percebe que Jesus está fazendo uma prestação de contas. A oração de Jesus é uma prestação de contas em alguns aspectos. Ele começa do versículo 1 até o versículo 5, nós percebemos que ele vai revelar quem ele é, ele tem identidade, ele sabe quem ele é,
ele estava com Deus desde o princípio, ele é o verbo de Deus, e essa área ninguém vai conseguir assumir. Dentro dessa oração a gente não tem como, mas nós podemos pegar essa oração de João 17 e começar a analisar ela como se nós tivéssemos que prestar conta para Deus. Sim, nós teremos que prestar conta para Deus. Por exemplo, o amor de Deus não é exclusivista. O amor de Deus não é só para você. Então não adianta você querer abraçar aquele tesouro do amor de Deus e não dividir com ninguém. Sabe, você dizer é só meu. Não. Jesus nos amou e nos ensinou a compartilhar esse amor, viver esse amor e permitir que outras pessoas vivam o amor dele. Amém? Só que nessa oração aqui, Jesus ele revela muita coisa bonita que dá para nós aplicarmos na nossa vida. Não importa se você é pastor, se você é líder de uma igreja, se você é um diácono, não importa que função você tem ministerialmente. Você se encontrou com Deus, você amou, foi amado, desfrutou do amor dele, essa palavra é para você. Porque existe um erro muito grande que as pessoas pensam que compartilhar do amor de Deus tem a ver com coisa de pastor. Compartilhar de amor com outras pessoas é coisa de gente que está no altar. Não, compartilhar do amor de Deus é coisa de cristão, é coisa de quem realmente recebeu, viveu, experimentou e agora ele vai compartilhar desse amor que ele recebeu. E até aqui nós não falamos de maneira alguma de títulos, seja apóstolo, pastor, mestre, evangelista, diácono, intercessor, não importa. Nós estamos falando de função ministerial, estamos falando da vida de uma pessoa, o nosso Salvador pessoal, a nossa vida como unidade, não como um corpo, mas como unidade. Jesus faz essa oração, e nessa oração, a partir do versículo de número 6, é o que um dia ele ministrou no meu coração, que embora Jesus é o bom pastor, ele tinha as ovelhas nas mãos dele, ele mostra aqui que as ovelhas também não eram dele somente, ele tinha uma responsabilidade sobre o rebanho, só que esse rebanho era o rebanho do Pai, não era o rebanho dele, mas ele tinha aquele rebanho como o rebanho dele, mas ele prestava conta para Deus. Amém? Foi aí que eu entendi em Cristo, é aí que os meus olhos se abriram, que às vezes nós entendemos que nós temos ovelhas. Não, nós temos responsabilidades. As ovelhas são de Deus. Quem conquistou elas para Deus foi Jesus, e Ele nos chamou para compartilhar dessa liderança, ovelha gerando ovelha, nos chamou para cuidar de ovelhas, cuidar do próximo. Amém? Então esse é o terceiro pilar que eu quero ministrar para a sua vida, uma vida com propósito. Primeiro propósito da sua existência, saiba disso: amar a Deus e desfrutar desse amor. Segundo, compartilhar desse amor com o próximo. E o terceiro é o que nós vamos falar aqui hoje. Versículo 6. Jesus diz assim: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu me deste, e guardaram a sua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste provém de ti, porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Será que para vocês que estão aqui comigo, olhando aqui para mim, será que você poderia fazer essa oração? Poderia orar assim para Deus? Ou será que é exclusivo de Jesus dizer isso aqui? Se você for olhar para o lado de ser Salvador, só Jesus. Mas se for ver por uma prestação de contas, cada um de nós podemos falar com Deus assim. Explico. Por exemplo, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Espera aí. Se nós queremos, eu estava comentando com a Jair ali, que tem um livro que chama Maldição do Cristo Genérico. Nesse livro, se eu não me engano é Philip Yancey que escreve ele fala que Jesus, ele é o tabernáculo de Deus. Então Jesus tabernaculou
Deus tabernaculou em Jesus aqui no meio de nós. Então, em Jesus era a oportunidade de nós olharmos a mudança, a mobília de Deus estava dentro de Jesus. Então, Jesus desceu do céu, veio à terra para revelar o nosso Deus. Ponto. Ele conhece Deus não de ouvir falar, ele viu que estava desde o princípio. Nessa categoria nós não vamos entrar. Agora, qual é o chamado de todo cristão? Não é de manifestar Deus à humanidade? Então estamos na mesma característica, na questão da revelação de Deus em nós. É lógico, nós não conhecíamos a Deus. Ele se revelou a nós, Jesus, em outro caso ele está lá. Mas nós poderíamos dizer, por exemplo, assim, Jesus orou e disse: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Nós como líderes, nós como pessoas que cuidamos de outras vidas, as ovelhas não são de Deus? Deus não vos entregou nas minhas mãos para me cuidar? Então qual é o meu trabalho como líder? Revelar, manifestar quem? Deus a cada um de vocês. A mesma coisa é todo aquele que se encontrou com Deus, ele tem o trabalho de manifestar quem Deus é para as pessoas. Nós somos templos do Espírito Santo, não é isso? Se somos templos do Espírito Santo, significa que Deus vai tabernacular, vai habitar dentro de onde? De nós. Então, olha a resposta. Deus se manifestando no nosso dia a dia. É esse o entendimento que uma pessoa que compreendeu o propósito de vida vive. Ele vive entendendo que ele deve manifestar o nome do Senhor através da vida dele. Para quem? Para o mundo. Só que Deus entrega nas nossas mãos pessoas que estão no mundo. É a prestação de conta. Eu tenho responsabilidade sobre a vida de cada um de vocês. Todos vocês que me têm como seu pastor, eu tenho uma responsabilidade com você e tenho uma responsabilidade com quem? Com Deus. Se isso não fosse verdade, eu não teria que prestar conta para Deus das almas que Ele entregou nas minhas mãos. Agora, se Ele me entregou almas nas mãos, eu creio que Ele entregou ovelhas nas minhas mãos para me cuidar, essas almas não são minhas. Essas almas são de quem? De Deus. Não foi Ele que desenvolveu o plano da salvação? Não foi em Cristo que nós fomos comprados? Sim, então é dele. Só que Ele entregou vocês nas minhas mãos para que eu cuidasse de cada um de vocês. Amém? Vocês que estão aqui e vocês que estão aí. Entenda o meu raciocínio. Porque se você não entender o meu raciocínio, você vai dizer que eu estou com heresia. Mas preste atenção, jamais estou aqui querendo defender que nós somos os Cristos de hoje. Esquece. Não há outro. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o único e suficiente Salvador. Amém? Um dia eu ministro sobre o único suficiente. Porque talvez você entenda que Ele é o único, mas talvez você não viva como Ele sendo o seu suficiente Salvador. Porque tudo aquilo que você faz é porque o que foi feito não é suficiente. Então te ensino depois, vai ver que talvez Ele seja único. Mas para você não seja o suficiente ainda, você precisa aprender a desfrutar da graça de Deus. Então, se nós orarmos, falarmos assim com Deus: Senhor, eu manifestei o teu nome aos homens que tu do mundo me deste. Eram teus, e o Senhor me entregou nas mãos, e eu compartilhei com eles a palavra. Se eu orar assim, eu peco? Porque eu estou prestando conta a Deus de uma responsabilidade que eu entendi que foi Ele que entregou nas minhas mãos. Versículo 7. Agora sabem que tudo quanto me deste provém de ti, porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Por um lado, como Salvador, nós não fomos enviados. Mas nós não nascemos de Deus? Se nós nascemos de Deus, nós viemos de quem? Quando eu nasci do meu papai e da minha mamãe, eu vim dos meus pais. Agora que eu nasci espiritualmente, eu nasci de quem? De Deus. Então Deus me enviou. De Deus eu nasci, para Deus eu vivo
e Ele eu manifesto na minha vida, no dia a dia. Então eu não posso dizer que essa oração se aplica na minha vida, que eu estava com Deus e Deus me enviou, mas eu entendo que eu conheci o amor de Deus, e por ter conhecido o amor de Deus, Ele me deu uma responsabilidade de compartilhar desse amor, e para compartilhar Ele me enviou. E como que Ele enviou? Para fazer discípulos, para levar o Evangelho, para falar desse amor. Ele nos tirou do mundo para nos enviar de novo para o mundo, para que nós viéssemos pregar do amor dele. Amém? Espero que você esteja entendendo. E aí ele diz assim, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Seria errado a gente orar e falar: Deus, as tuas coisas são minhas e as minhas coisas são tuas? Se for errado a gente orar e dizer: Senhor, as tuas coisas são minhas e as minhas coisas são tuas, se isso é errado, Jesus não poderia ter usado a parábola do fermento, da farinha, e comparar o reino de Deus ao fermento. Por quê? Quando misturado a farinha, é tudo uma coisa só. Se isso não é uma verdade, que todas as coisas de Deus são nossas, e tudo aquilo que é nosso, nós entregamos para Deus, então como nós podemos dizer que nós somos um com Deus? Nós não somos deuses, mas nós nos unimos com Ele. Paulo ele mostra que o corpo de Cristo é uma unidade. Nosso corpo não é uma unidade, embora tenha vários membros, mas é uma unidade. O corpo de Cristo tem vários membros, mas é uma unidade, de multiforme graça, de várias maneiras de Deus agir. Então, nós não erramos em olhar aqui para a palavra de Deus e dizer: Senhor, todas as tuas coisas são minhas, e todas as minhas coisas são tuas. É errado uma oração dessa? Não é. Por quê? Deus, Ele te privou de quê? Ele te deu tudo. Tudo que é dele, Ele compartilhou com você. A terra é de quem? Do Senhor. A vida é de quem? Do Senhor. Os bens são de quem? Do Senhor. E Ele te deu tudo. Até o que você tem é dele. Não é seu, é dele. E você está compartilhando tudo que você tem com Deus. Aí que está. Se Jesus disse assim, que se nós não estivermos dispostos a morrer para nós mesmos, nós não vamos seguir Ele. E quando a gente morre para nós mesmos, a gente não tem mais nada. E quem não tem mais nada? Aquele que tem Deus como tudo. Ou seja, todas as minhas coisas eu entreguei para o Senhor. Está dando para entender? Eu e Deus não existe reserva. Eu e Deus não existe reserva. Deus é dono de tudo. Apóstolo, não é assim. Então, se não é assim, então tem alguns louvores que nós temos que tirar dos nossos repertórios. Tem que começar a mudar algumas coisas que a gente ora, que a gente canta, já que as coisas de Deus não são nossas e as nossas não são de Deus. Aí que entra aquela questão: você está disposto a abrir mão de tudo? Qual era o problema do jovem rico? O jovem rico, ele não tinha problema em ajudar o próximo, ele tinha problema em colocar Deus acima de tudo aquilo que ele tinha. Agora, se tudo que ele tinha era de Deus, ele não teria o seu coração preso às riquezas. O que você tem é de Deus? A gente fala: os meus sonhos são teus, a minha casa é tua, minha vida é tua, e Deus não pode comandar nada? Então a gente não pode orar isso mesmo. Eu concordo com você, mas também a gente não pode orar e não pode cantar e não pode dizer que tudo que eu tenho, sabe aquele louvor antigo que diz: tudo entregarei? Então não é tudo, tem reserva. É isso que a palavra de Deus diz. Aí tem gente fazendo concessões, reservas de entrega para Deus. Quando você diz tudo, é tudo. Meio é meio. Está dando para entender? A gente usa a passagem de Ananias e Safira para falar sobre a oferta. Mas eles não tem gente querendo mentir a Deus, dizendo que entregou tudo, mas entregou só metade. Você morreu para você, irmão? Você morreu para o mundo? Para quem que você morreu? Talvez você está mais vivo do que você pode imaginar, e você está achando que está morto. Quando nós vivemos mais para nós do que para Deus,
estamos mais vivos para o mundo do que vivos para Deus. E a Bíblia nos ensina que quem ama mais o mundo e suas riquezas não tem como amar a Deus, porque são senhores diferentes. E aí? Então tem coisas que nós raciocinarmos na nossa vida, precisamos mudar muitas coisas. Se o que eu estou dizendo aqui está errado, a gente precisa mudar muitos valores. Mas ele continua dizendo, aí no caso de Jesus ele diz, eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Nossa, aí uma parte dá para a gente aplicar na nossa vida, a outra não. Uma parte nós vemos que Jesus está dizendo, eu estou voltando para o Pai, mas naquele momento Jesus entregar a vida dele, ia morrer e ressuscitar. Se eu estivesse morrendo hoje, eu poderia orar e dizer assim, Senhor, estou indo para ti. Todos aqueles que tu me deste, guardei a vida deles, lutei pela vida deles. Agora, é o seguinte, eles estavam no mundo e agora estão aqui comigo, eu também estou diante de ti. Agora, eu te peço, Senhor, guarda a vida deles, no nome de Jesus, não no meu, porque meu nome não tem poder para nada. Guarda-os no nome de Jesus. Eu colocaria aqui, guarda-os no teu nome, o qual tu deste a Jesus, o Deus Emanuel, para que eles sejam um, assim como nós. Apóstolo, mas nós não podemos ser um com Deus. Então Paulo mentiu. A Bíblia é mentira. Ele diz assim, que se o corpo de Cristo é um corpo santo, se nós nos unirmos ao corpo de Cristo, nós não podemos entregar os nossos membros à prostituição. Porque que comunhão há da nossa vida em prostituição com o corpo santo de Cristo? Não sabeis que quando vocês se casam, vocês se tornam um? Você acha que ele está falando de casamento? Ele está falando do relacionamento com Deus. A partir do momento que você quebrou sua aliança com o mundo, você fez uma nova aliança. Aliança com quem? Com um. Esse um é quem? Deus. Nós nos tornamos um com Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós, seus filhos, através de Jesus Cristo. Mas nós devemos refletir isso em nossa vida. Continuando aqui. É lógico que essa oração é de Jesus, gente, só para você entender onde eu quero chegar aqui. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome que me deste. Eu os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para ti, isso falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes dei a sua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Aí essa pertence só a Jesus. Por quê? Ele é a palavra, ele veio de Deus, volta para Deus. Ele também é aquele que guardou no nome dele todas as pessoas que estavam com ele. Aí já não se aplica a nós. Agora, mais à frente, no versículo 16, começa a cair de novo para nós. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Opa! Deus enviou Jesus, e Jesus enviou cada um de nós. A vida com propósito em Deus é justamente ser o embaixador, ser o representante de Deus na terra. Jesus foi embaixador dos céus na terra? Sim, plenamente. Ele foi o tabernáculo de Deus no meio de nós. Foi Jesus. Agora ele deixou essa responsabilidade com cada um de nós. Imagina então, você saiu do mundo, se encontrou com Deus, desfrutou desse amor de Deus. Agora Deus falou para você, não adianta você querer ficar aqui. Agora você sai daqui e vai de novo para o mundo. E o que você tem que fazer no mundo? Revelar quem eu sou. O propósito da vida de uma pessoa que se encontrou com Deus e que agora é filho de Deus é ser a oportunidade de revelar Deus às pessoas. Sim. Assim como tu me enviaste ao mundo,
também eu os enviei ao mundo. Jesus disse isso. Jesus te enviou e me enviou. Não, apóstolo, me enviou. Então você não entendeu ainda a mensagem da salvação. Você foi salvo, desfrutou do amor de Deus com objetivo. E o objetivo não é você ficar trancado no lugar. O objetivo é você viver, desfrutar e expressar esse amor no seu dia a dia. E sendo você o exemplo de pessoas que se encontraram, nós sermos exemplo de pessoas que se encontraram com Deus e alcançar outras vidas e mostrar para elas um sinal, dizer, ó, vai lá, desfrutar do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Eu fazia parte deste mundo, agora Ele me salvou deste mundo, me tirou da presença dEle, e agora Ele me devolveu para anunciar para você, vai desfrutar do amor de Deus. Mas eu sou um pecador, sou falho, assim como eu desfrutei do amor de Deus, vai você também, desfruta do amor de Deus. Ou seja, que nós podemos entender que o terceiro pilar da nossa vida, para que nós realmente possamos viver uma vida com propósito, é o propósito de revelar Deus às pessoas. Através de cada um de nós, Deus não precisa, mas Deus decidiu, Ele escolheu se revelar através de cada um de nós, se revelar através da minha vida, se revelar através da sua vida ao mundo. Então não adianta, às vezes as pessoas falam assim, então eu vou abandonar meu emprego, eu vou abandonar tudo que eu faço para me servir ao Senhor. Não, você pode também estar servindo a Deus lá, porque no seu emprego você pode revelar a Deus, no hospital que você trabalha, na empresa que você trabalha, na sua casa, em todos os lugares, você pode revelar o amor de Deus. Você não precisa sair do mundo, você precisa brilhar no mundo. Isso é diferente. Não pense que o que Deus tem para nós é que nós venhamos ficar no monastério, trancafiado ali, afundado em livros, só conhecendo. Isso pode ser por um momento, mas Deus sempre vai fazer você voltar para o mundo para você anunciar o evangelho dele. Foi isso que Jesus disse. Eu não sou do mundo, eles também não são do mundo, mas eu te peço, não os tires do mundo, mas livre-os do mal. Então o que Jesus está dizendo, não é que eu estou pedindo para o Senhor tirar eles, é para que o Senhor livre eles e manifeste a glória na vida deles. Esse ponto é primordial para a nossa vida, depois de nós termos encontrado com Jesus Cristo. O quanto você tem falado do amor de Deus, o quanto você tem refletido Cristo no seu ministério. O que eu quero aplicar isso não é pegar a oração de Jesus e falar que é nosso direito orar ela, não. Só que nós temos que pegar o exemplo de dizer que um dia eu vou ter que falar com Deus e apresentar as ovelhas. Então, por exemplo, às vezes as pessoas falam que eu sou doido, mas eu acho que eu sou doido também. A Bíblia diz que Deus escolheu os maluquetes assim do mundo para manifestar a glória dele. Mas olha só, primeiro lugar na vida do cristão é quem? Deus. Deus e a sua obra é uma coisa só. Deus, Ele amou o mundo, Ele teve um posicionamento de amor, de carinho, de compaixão com o mundo. Então entende para mim, exemplo, só para você entender, que em primeiro lugar na minha vida e na sua vida é Deus e a sua obra. E qual é a obra que Ele entregou nas suas mãos? Deixa eu falar, pastor, preste atenção, você que é líder de uma igreja. Deus é em primeiro lugar na minha vida como pessoa, ok? Independente de igreja, independente de pessoas. E o que Ele me entregou nas mãos também é em primeiro lugar. Como que é isso, apóstolo? Significa o seguinte, que quando nós falamos que cuidamos de igreja, nós não estamos falando que cuidamos de pedras, nós estamos falando que cuidamos de pessoas, e Deus entregou nas suas mãos. Não, apóstolo, lógico que foi. As ovelhas são de quem? De Deus. Deus entregou na mão de um pastor. Quem é o pastor? Você. Qual exemplo o pastor tem a seguir? Cristo. Então, como é que Jesus dirigiria a igreja dele? Se nós somos chamados a refletir Cristo no nosso ministério, Cristo faria muito melhor do que eu tenho feito. Cristo faria muito mais. E é esse o exemplo que nós temos que seguir. Nós às vezes olhamos seres humanos e não conseguimos seguir seres humanos.
Imagine então seguir o mestre e dizer: eu quero copiar Jesus. Como que Jesus lidaria com as ovelhas? Como Jesus amaria? Como Jesus edificaria? Como Jesus ensinaria essas vidas? Como Jesus amaria? Deixa eu dizer uma coisa para você: não tem como dizer que ama a Deus e não ama aquilo que Ele te enviou para fazer. Não, apóstolo, eu amo a Deus, mas eu não quero fazer. Então você precisa me explicar também, dentro da palavra de Deus, o que é que a gente vai fazer com João 21, acho que é 21. É João 21. João 21, versículo 15 em diante. Diz que Jesus se encontrou com Pedro e perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Aí o Pedro responde o quê? Senhor, eu te amo. Ele não entra nessa pregação, mas ele disse: eu te amo. Não te amo tanto quanto mais do que os meus irmãos, que eu disse, eu estava enganado sobre os meus sentimentos, mas eu te amo. Aí Jesus falou assim: então tá bom, me basta. Não. Jesus disse: então vai e apacenta as minhas ovelhas. Não poderia ter ficado só no eu amo a Deus e pronto, acabou? Agora, que história é essa que as pessoas dizem assim: não, eu amo a Deus sobre todas as coisas, Deus é primeiro lugar para mim, mas a obra de Deus é segundo lugar na sua vida. E eu falo, a obra de Deus não é só estar na igreja. Que as pessoas dizem assim: não é só estar na igreja, não tem muita gente nem na igreja, nem fora da igreja. A obra de Deus são vidas, são pessoas, é o aprisco do Senhor, é responsabilidade. Então eu não consigo tirar da minha mente que Deus é uma coisa e o projeto Igreja Apostólica Efrata é outra. Pessoas, elas vão e vêm. Nós não fazemos por causa de pessoas, nós fazemos em primeiro lugar por amor a Deus, foi o que Ele entregou nas nossas mãos. É aquilo que eu prego diante da palavra de Deus: quem não toma sua cruz e segue. Ou seja, se nós não tomamos a responsabilidade que Jesus nos entregou e copiamos Ele, esquece, não estamos sendo discípulos. Qual era a cruz de Cristo? Salvação. Qual a cruz que Deus te entregou, irmão? Foi aquele problema, foi aquela mulher, não foi aquele marido, não foi o filho, não foi essa perseguição. Não, isso não foi a cruz. Por exemplo, a cruz de Paulo foi edificar as pessoas no Evangelho, foi escrever os livros que nós temos hoje. A cruz para Paulo foi a responsabilidade de pregar o Evangelho aos gentios. Essa é a responsabilidade. Então a cruz significa responsabilidade. Você líder, você ministro de louvor, você pastor, você diácono, você que recebeu algo e foi de Deus. Se não foi de Deus, aí veja seus valores. Mas se foi de Deus, você vai ter que prestar conta daquilo que você recebeu de Deus. O que é que você está fazendo com aquilo que veio de Deus nas suas mãos? Apóstolo, veio de Deus, então rejeita. Veio de Deus, então sabe que você vai prestar conta. Não para mim, você vai prestar conta para Deus. Você vai ter que prestar conta para Deus daquilo que Ele colocou nas suas mãos. Então, imagine só, uma das cenas que eu acho lindo naquele filme Paixão, é quando Jesus vai ser ajudado por Simão, o Sirineu, que constrangem ele a vir até Jesus e ajudar ele a carregar aquela cruz. Mas quando ele é constrangido, ele fica com um certo nojo assim, de ver Jesus todo desfigurado ali, chicoteado, sangue, e ele pega assim, mas esforçado, e Jesus abraça aquela cruz com um amor tão grande. Quem está dizendo? Você pode me ajudar, mas é minha. Eu vejo aquela cena, eu imagino, sabe aquela criança que não tem força, mas quer alegrar o coração do pai e mostrar: pai, eu suporto aquilo que o Senhor me enviou. Eu vejo Jesus fazendo isso. A mesma coisa é cuidar de uma igreja, a mesma coisa é cuidar de vidas, é amar de uma tal maneira que você não abre mão de nenhuma delas. Jesus prestou conta para o pai e disse: olha, todas as ovelhas que o Senhor me deu, está aqui, eu te apresento. Imagine isso, gente. A responsabilidade que é copiar Jesus Cristo. Já uma responsabilidade grande, copiar Jesus no caráter, ser imitador de Cristo na terra. Agora, copiar Jesus na liderança não é nada menos difícil. Copiar Jesus na liderança é olhar a responsabilidade que Jesus tinha,
é olhar o entendimento que Jesus tinha de quem Ele era, nós também precisamos ter a nossa identidade. Deus te chamou para algo, você tem certeza disso? Você tem certeza da identidade que você tem? Talvez você está fazendo coisas que você acha legal, talvez você está fazendo coisas que te dão prazer, mas talvez você não esteja fazendo aquilo que Deus te enviou para fazer. E nós temos um grande problema de querer fazer aquilo que a gente gosta de dizer para Deus: Senhor, eu fiz aquilo que o Senhor mandou. Reveja se aquilo que você está fazendo é aquilo que realmente Deus mandou. Apóstolo, como que eu vou saber? Vai perguntar para ele vai dar um jeito de falar com você, porque se ele não falar com você, ele vai te cobrar de uma coisa que ele não te falou. Amém? Nós vemos que Jonas, ele foi cobrado por quê? Porque Deus falou para ele para um lugar. Jonas sabia para onde deveria ir, só que ele queria seguir o coração dele. Ele foi para onde o coração dele desejava ir. E isso é uma tendência muito grande de um coração carnal, de procurar aquilo que lhe agrada. Quando chegaram para Paulo, falaram assim: Paulo, é o seguinte, quando o ágapo chega, pega o cinto e fala: de que esse cinto aqui? Aí fala: puxa vida, por quê? Não, porque o dono desse cinto vai ser preso e vai ser morto. Aí o pessoal fala assim: Paulo, não vai não. Não vai não. Ele falou assim: vocês estão doidos? Se esse é o projeto de Deus, é o propósito de Deus para a minha vida, eu vou sim, eu vou até o final. Eu estou pronto. Quando ele pega e escreve, se eu não me engano, para Timóteo, ele diz: já estou sendo oferecido como libação. Ou seja, ele ia morrer e ia derramar o sangue dele, mas não para purificar, mas ele ia morrer, o sangue dele ia escorrer. Agora imagina um negócio desse, ele já sabia, ele não foge. O que significa isso? Que ele não foge da cruz, ele não foge da responsabilidade. Não fuja da responsabilidade ainda que te doa. Pastor, às vezes eu quero transformar essa palavra em palavra somente para líder, não, é palavra para cristão. Mas o pastor que abre mão das ovelhas terá que prestar conta para Deus. Se ele entregou as ovelhas nas suas mãos, não deixe de cuidar, porque ele vai cobrar das suas mãos cada uma delas. Cada uma das pessoas que lhe foi entregue vai ser cobrada das suas mãos. E é uma responsabilidade muito grande, muito grande. Eu me lembro em uma certa situação que me disseram: essas pessoas, tudo você aí, te seguem, te veem como pastor. E daquele dia em diante eu disse: eu assumo a responsabilidade de ser pastor dessas vidas. E até hoje eu tenho essa responsabilidade com todos que têm essa aliança. Porque a aliança é de pastorado. Você é ovelha, eu sou pastor. Ah, mas o senhor é apóstolo pela visão apostólica dos 5 ministérios. Mas eu sou pastor de cada um de vocês. Só que tem que haver uma aliança. Você me chegar como pastor e eu te enxergo como minha ovelha. E ter relacionamento. É dessas pessoas que eu estou falando. Não de pessoas que não têm aliança nenhuma comigo, eu não tenho aliança nenhuma com ela. Eu estou falando de pessoas que são minhas ovelhas, me veem como pastor e eu também as vejo como ovelha. Você sabia que é uma coisa que nós precisamos rever também? Você, tem pessoas que assistem a nós aí que são de outros ministérios e de maneira alguma é feio roubar a ovelha, né? Querer pescar no aquário dos outros. Você nunca terá uma ovelha que Deus não te deu. Se você é guiado por Deus, Deus vai te dar ovelhas. Se você tenta ter ovelhas sem Deus dar, não dá certo. Deus é que te dá ovelhas, senão você vira lobo. Você precisa ter ovelhas, que Deus dá ovelhas. Ah, mas as pessoas gostam de mim. Já tinha muitas pessoas que gostavam de mim, mas eu nunca fui pastor delas. Mas tiveram muitas vezes do meu lado, mas não me enxergavam como pastor. Porque quando você é amigo e quer ser pastor de alguém, as pessoas talvez te tenham como amigo, como amiga, mas não te terão como pastor ou pastora. Porque o pastor dá direcionamento, o pastor tem outra vida, é outra coisa. Eu sei, eu estou ensinando uma coisa que eu tive que aprender na raça. Por isso que eu falo que é importante discipulado, aprender, estar lá para saber que nem todos aqueles que estarão do seu lado serão suas ovelhas.
Jesus mesmo andava no meio de uma galera que era ovelha, eram as ovelhas de Israel, mas todas foram ovelhas dele? Não! Somente aqueles que aceitaram o discipulado, somente aqueles que aceitaram andar com ele, somente aqueles que receberam verdadeiramente a palavra no coração. Jesus disse que orou pelo mundo inteiro? Também não, irmão. Jesus não orou pelo mundo inteiro, Jesus orou para aqueles que eram de Deus e Deus entregou nas mãos dele. Jesus orou por você, Jesus orou por mim. Sério, apóstolo? É, porque diz a palavra de Deus que ele orou aqui no próprio João 17. Não oro somente por esses, mas oro por todos aqueles que hão de aceitar o Evangelho, que hão de receber a Ti, Senhor, e me aceitar como único suficiente da vida deles, Salvador suficiente da vida deles. É, não é simples, não é fácil, mas esse é o propósito de vida. Primeiro, eu, pecador, você, pecador, alcançado pela graça, somos trazidos até a presença de Deus. Desfrutamos deste amor, ficamos maravilhados. Agora ele diz: agora eu vou te enviar. Igual Isaías 6, lembra que Deus fez com Isaías? Ele viu o Senhor, foi purificado, depois Deus enviou ele como profeta. A mesma coisa acontece com você e comigo. Não adianta você vai ficar, Deus não colocou um banquinho para você hoje, você ficar do lado dele olhando para ele, não, irmão. Ah, eu vejo a glória, eu gosto da glória, fico na glória. Moisés subia, passava 40 dias, 40 noites com Deus, mas ele tinha que descer ou não tinha? Vai chegar uma hora que Deus vai mandar você embora. Sério, apóstolo? Você até vai querer ir, mas você vai ter que ir com o seu coração marcado de encontro com ele, mas você vai ter que ir levar a palavra dele. Afinal de contas, do que vale um líder ficar desfrutando e não compartilhar? Você vai se alimentar e tem que compartilhar daquilo que você se alimentou. Amém? Então nós vemos que a liderança é assim. Moisés se alimentava de Deus e resplandecia para o povo. Assim também é você. Você se alimenta de Deus, você vive para Deus e reflete Deus no seu dia a dia para as pessoas. É desafio, sim. Aí quando você assume uma liderança, você assume uma responsabilidade sobre pessoas, aí Deus vai cobrar as pessoas que colocou nas suas mãos. Por isso, aposto que eu não sou pastor, por isso que eu não assumo responsabilidade nenhuma. Se Deus pegar você no meio da rua e colocar uma pessoa para você falar do amor dele para essa pessoa e você não falar, a alma daquela pessoa está na sua mão. Deus falou para você, fala e você não falou. Porque isso não está preso ao altar, isso não está preso a título, isso está preso a uma pessoa, a indivíduo que se encontrou com Deus. Propósito de vida. O propósito de vida para você é você desfrutar e falar, viver, expressar, anunciar este amor de Deus. Apóstolo, é muita responsabilidade. É. Mas então leia comigo. Vê se Jesus mandou a gente abrir igreja. Jesus não mandou a gente abrir igreja. Jesus disse assim: agora que eu vou para o Pai, William, você abre uma igreja, Letícia, você abre uma igreja, José, você abre uma igreja, gente, vocês abrem uma igreja. Ponto. Que eu estarei com vocês. Foi isso que Jesus disse? Não. Ele disse, Mateus 28, versículo de número 16: partiram, pois, os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Jesus falou para eles: vai lá para o monte da Galileia, lá na Galileia, que eu vou encontrar com vocês. Quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, abri igrejas em várias nações. Foi isso que Jesus disse? Não. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pronto. Já acabou com o título. Você está me ouvindo aí, meu irmão? Você está comigo aí ainda na internet? Você já saiu? Está aí, tá? Está aí comigo? Então presta atenção no que eu vou dizer. Deus te deu um ministério. Não, apóstolo, deu. Se você tem dúvida
do ministério que Deus te deu, eu vou dizer um para você. O ministério de falar do amor dele. Isso não tem a ver com título. É um chamado. Ministério, o que é um ministério? É um serviço. O que é evangelho? É boa nova. O que é que Jesus está dizendo aqui? Ide pregar o evangelho. É o que? Anunciar a boa nova. Mas eu nunca vou conseguir ensinar aquilo que eu não aprendi. Então na igreja você vem para aprender. Na igreja você vem, ouve e você vai embora e pratica. É isso. Dentro e fora da igreja. Então não adianta nada você vir aqui e orar na sexta-feira, não adianta nada você ficar aí me acompanhando na internet e depois você pega e vai dormir. Por que eu falo que o culto na internet é complicado? Eu sei que é uma arma maravilhosa, né? É uma estratégia, estrutura, um meio muito bom para a gente se comunicar. Agora imagine só, irmão, presta atenção no que eu vou dizer. Imagine só, nós não termos mais igrejas abertas. Imagine nós não termos mais templos e os cultos serem todos online. Ponto. Aonde você vai ter comunhão? Separado? Cada um num canto? Aonde que vai manifestar esse poder todo? Você profetizando com a vassoura da sua casa? Você lá falando para o ovo fritar sozinho? É isso? Você quer ficar vivendo multiplicação de azeite na sua casa? Porque a mulher fechou a porta e ficou dentro de casa vivendo milagre. Deus sempre vai te chamar, Pai, para a presença dele, mas depois ele vai te mandar embora para anunciar o evangelho. Você não vai ficar desfrutando de Deus hoje. Você vai desfrutar depois. Hoje você vai desfrutar da grande comissão, da grande oportunidade de pregar o evangelho. Apóstolo, mas eu não tenho título, eu não sou pastor, eu não tenho sabedoria. Mas por que tudo? Porque se eu tiver a oportunidade de passar por ela, ela vai dizer: passou aqui um homem e uma mulher de Deus. Essa é a responsabilidade. É a responsabilidade que todo cristão tem. Aí as pessoas, por um lado, querem deixar para manifestar só na igreja. Outros dizem que só se manifesta no particular. Não, as duas coisas. Aqui é a Assembleia, a reunião dos santos. E é daqui o nosso quartel-general, que nós nos juntamos, nós honramos a igreja com os nossos compromissos, nós fazemos obras sociais, nós estendemos as mãos aos necessitados. É isso que é a obra de Deus. Amém? Está dando para você entender? Isso é o propósito de vida. Aí você vem me dizer que você ama a Deus e não se preocupa com nada do que Ele quer. Aí você vem dizer para mim assim: não, mas eu amo a Deus. Você não para pensar no que Ele quer. Não, apóstolo, quem eu sou para julgar a minha oração? Meu irmão, fala a verdade para mim. Quantas pessoas desistem que diz que ora, mas a oração é só: Senhor, me abençoa nesse dia, esteja comigo, me livra de todo mal, seja feita a tua vontade na minha vida. Só que quando Deus chama para uma conversa para assim, vai lá me servir, a pessoa diz: eu estou ocupado com outras coisas. É ou não é? Quantas pessoas dizem que oram, mas a oração nada mais é que chegar no final da noite e dizer: Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por tudo, todos os livramentos, Senhor, eu vou dormir em paz, obrigado. Isso é oração, irmão? Isso não é oração, você deve estar pedindo coisa para Deus. Deus é o seu guru, um bonequinho como se fosse algum Deus que você construiu, que você fica pedindo para Ele fazer o que você quer, e você senta no trono, e você agradece quando Ele faz coisa boa, e você chora quando Ele não faz aquilo que você quer. Isso é relacionamento com Deus? Jamais. Oração é muito mais. Por isso que na oração modelo que Jesus nos ensinou, Ele disse o quê? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí você diz que Ele é Senhor e você não quer fazer a vontade dEle? É o que a Bíblia diz. Essa palavra é dura. Não, a Bíblia só é dura para quem é mole. Essa é a verdade. Deus não chamou gente que não quer compromisso. Mas eu não quero nada com nada. Você não quer nada com nada, irmão. Então Deus me chamou. Estou esperando o tempo para Deus me chamar. O tempo é agora. O tempo é hoje. Deus quer usar a sua vida. Deus está procurando pessoas disponíveis, não pessoas que são perfeitas. Se Deus fosse procurar pessoas perfeitas, eu não estava aqui falando para você do Evangelho, não estava aqui pregando a palavra para você. Reveja os seus valores. Saiba que Deus quer se revelar através de você. Então, terceiro ponto.
Primeiro ponto do propósito de vida, que você veio existir. Você foi criado com um propósito. Primeiro propósito, amar a Deus e desfrutar desse amor. A gente já ministrou sobre isso. Basicamente, a gente ministrou. Segundo ponto, é depois de desfrutar esse amor, viver esse amor no dia a dia, como nós vimos na parábola do samaritano. E hoje, se nós amamos a Deus, nós vamos ser enviados e vamos pregar o mandamento dele. Ide, pregar, fazer discípulos, ensine aquilo que eu ensinei para vocês. Você não sabia, agora você sabe. Então agora você tem um compromisso de levar o Evangelho a toda criatura. Seja bem-vindo ao time. Tem um livro, Uma Vida com Propósito, do Rick Warner, que ele fala uma frase bem interessante que ele disse para as pessoas que chegavam na igreja dele, que ele é responsável. Ele disse, quando a pessoa aceitou Jesus ali, ele disse para ela assim: agora Jesus ganhou uma boca, um par de perna e um par de braços. Ponto. É isso. Isso é vida com propósito. Deus ganhou um veículo para se manifestar nessa terra. Esse veículo é você. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Apóstolo, é moído demais. Mas é isso que Deus quer para você. E agora, no próximo que a gente ministra sobre ser família. Grande responsabilidade. Ser família de Deus. Talvez está falando errado. Minha família. Irmão, você pode não considerar, mas Deus olha como família. Aí eu não olho que a igreja é minha família, então nunca mais chame alguém de irmão. Então se prepara. Terça-feira que vem a gente fala sobre família. Se você não considera que as pessoas da igreja é sua família, não chame mais ninguém de irmão. E se você não entende que essa palavra, também não diga que a igreja é o lugar que os irmãos se encontram, porque você não sabe o significado dessa palavra. Irmão não é gente perfeita. Irmão é por causa da paternidade. Apóstolo, terça-feira que vem, tenha coragem e vamos acompanhar juntos essa palavra: paternidade, irmandade, união, comunhão. Num momento desse de coronavírus, irmão, dói, é uma palavra que aperta. Mas que você possa estar vivendo em comunhão com a sua família. E você possa sempre se lembrar que você tem uma família cristã. Paulo chegou a um nível que ele dizia: a ninguém mais eu conheço, senão através de Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Eu só conheço gente salva ou gente condenada. Meio termo eu não conheço. Existe meio grávida? Ou está grávida ou não está. Existe meio convertido? Ou está convertido ou não está. Existe meio servo de Deus? Ou é ou não é. Sim, sim, não, não. O que passar disso é o quê? Então todos vocês entenderam. Saiba se você está no sim, sim, no não, não, ou você está na procedência maligna. Se posicione. Deus quer salvar você. Deus quer manifestar a glória dele na sua vida. Deus te chamou com um propósito. E esse propósito está aqui nessa ministração de hoje. No terceiro pilar de uma vida com propósito é anunciar o amor que você desfrutou. Talvez você não queira anunciar, porque nem você desfrutou ainda. Mas hoje Deus quer fazer você desfrutar deste amor. Ele te ama. Ele quer perdoar os seus pecados, assim como Ele perdoou os meus pecados, assim como Ele me ama e ama tantas pessoas. Ele quer te amar e quer fazer você desfrutar desse amor. E depois você vai levar esse evangelho a todas as pessoas. Vai ter gente que vai querer, tem gente que não vai querer. Deus já sabe, mas eu não sei, então eu vou falar para todo mundo. Amém? Essa é a ideia. Não fica nessa briga de Calvino e Armínio, não, para dizer: se Deus já sabe, eu não preciso falar. Sim, mas você não sabe, então abre tua boca e fala para todos, não importa. Spurgeon dizia que não aceitaria que alguém fosse para o inferno se ele não fosse cuidado, dar no joelho da pessoa, segurando ela para ela não ir. Não aceitar que as pessoas vão para o inferno, mas devem estar. Pior de tudo é que às vezes você conversa com pessoas que você diz para elas: se você continuar nessa caminhada, você vai para o inferno, e a pessoa dá risada. Aí fica pior.
Você não sabe o peso do inferno, a ausência de Deus. Nós, como anunciadores de boas novas, temos que anunciar isso. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele veio perdoar através de Jesus. Jesus, Ele é o amor de Deus por você e por mim. Amém? Essa é a reflexão que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Nós vamos orar agora. Quero agradecer a Deus pela vida dos dizimistas, pelos ofertantes da casa do Senhor, pessoas que têm depositado na conta da igreja, pessoas que têm vindo até a igreja, irmãos que ligam para mim e falam: posso, não consigo ir até o banco, vou passar aí na igreja, hoje vai ter o culto, aí vou levar o dízimo aí na sua mão, posso, que eu sei que nós temos um compromisso com a isso é ovelha, isso é ter um pastor, isso é estar com o pastor de mãos dadas nas horas das dificuldades. Amém? Obrigado pela credibilidade de cada um de vocês. E saibam, quando vocês dizem, quando vocês ofertam, vocês não honram ao homem, vocês honram a Deus. E quem honra a Deus, recebe honra em sua vida. Amém? Então eu quero convidar você que pode agora, talvez você esteja com a sua família, você que está aqui comigo, nós vamos orar nesse momento, por este culto, orar por essa palavra e orar pelos dízimos e pelas ofertas. Amém? Pai Santo Eterno Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, por esta palavra, eu quero te agradecer pelo momento que nós tivemos aqui, de ministrar, de cultuar, de te bendizer, Senhor. Pai, que as tuas ricas bênçãos estejam sobre a vida de cada um que hoje está aqui unido comigo, Senhor. Tu sabes que eu jamais estou aqui querendo ministrar, Senhor meu Deus, para dizer que nós somos o Cristo de hoje. Jamais, Senhor, nós não temos esse poder, mas nós somos os seus representantes, Senhor. E quando a palavra diz que nós somos representantes, vamos em nome do Senhor, é no nome do Senhor que nós vamos fazer as coisas. O poder não está em nós, o poder está naquele que nos enviou, Senhor. O poder está em Ti, o poder, Senhor, não está na nossa vida de quem nós somos, mas sim de quem nós nos tornamos em Ti, Senhor, porque nós não somos capazes de tal obra, nós não somos capazes, Senhor, de anunciar o Teu Evangelho se o Teu Espírito Santo não nos usar, nós não somos capazes, Senhor Deus, e jamais seremos em nós mesmos capazes, Senhor. Por isso que o fraco pode dizer: sou forte. É por isso que aquele que não tem sabedoria pode pedir a Ti que Tu vai dar, Senhor. Por isso que aquele que se acovarda, como Pedro se acovardou, ele vai poder ser cheio do Espírito e ir para cima das situações e não vai voltar atrás, Senhor. Nós temos este compromisso de amá-lo, desfrutar deste amor, compartilhar com os necessitados e expressar a Tua presença em nós a cada dia, Senhor. Espírito Santo, faz os Teus templos verdadeiros, Senhor. Manifesta a Tua glória através de cada um de nós, Senhor. Não somente como paredes aqui, Senhor, quando nós nos reunimos, mas, Senhor, como indivíduos, nós possamos ser templos vivos do Teu Espírito Santo, onde há adoração, a Tua presença, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa a vida de cada família, cada um que está aqui, Senhor meu Deus, adorando, recebendo essa palavra juntamente comigo, cada um que é irmão, cada um que é ovelha, cada um que é verdadeiro pastor. Senhor, toma a nossa vida e cumpre o Teu querer, a Tua vontade em nós, Senhor. Abençoa a vida dos Teus dizimistas, a vida dos Teus ofertantes, meu Pai, porque eu sei que Tu tens poder de abrir as janelas dos céus e trazer, Senhor, um novo tempo sobre nós. Abençoa a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus Cristo. Prospera a vida dos Teus dizimistas e ofertantes. Pai, eu Te agradeço pela vida de cada um que se importou, Senhor, em trazer o dízimo, a oferta, que está orando pela minha vida, que está orando por esta igreja, que está clamando, Senhor meu Deus, para que o Teu Espírito Santo nos fortaleça, Pai. Em nome de Jesus, que toda sorte de bênção esteja sobre os meus irmãos, não somente esses que estão aqui, mas todos os verdadeiros irmãos que estão comigo, ligados agora, online, Senhor, recebendo essa palavra. É o que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida. Tem essa palavra com muito amor. É uma palavra de reflexão. É uma palavra desafiadora para você e para mim, porque eu também não sou perfeito. Mas é um caminho que nós não podemos olhar para trás. Não desista. Não pare. Que qualidade de cristão você é, irmão? Presta atenção nisso. Lá junto com Gideão,
tinha algumas qualidades, tinha, ou defeitos, né? Pode dizer, existia gente covarde no meio do campo de batalha. Eles tinham que voltar. Tinha gente também que estava com a visão perdida nesse mundo, que ao invés de estar de olho na batalha, estava focando em outras coisas. Ao invés de beber a água com o rosto só vendo o que está acontecendo, enfiava a cara na água, se focava na sua necessidade, no seu desejo, mas não se focava na batalha que estava. Mas existiam 300 que estavam alinhados com Deus e estavam alinhados com o seu líder. E com esses 300, Gideão venceu, mas Deus venceu sozinho a guerra e entregou nas mãos de Gideão. Deus é aquele que vence as batalhas e entrega em suas mãos. Deus não perde batalhas, jamais. Deus não perde guerra, nunca. Quando levaram a arca, o povo pensou, perdemos. Eles sim perderam, a glória de Deus. Mas Deus jamais vai ser envergonhado. Deus jamais vai perder uma batalha. Então você está do lado daquele que nunca perde. Isso não significa que não tem batalha, amém? Mas Ele é contigo, Ele está conosco, Ele vai nos dar a vitória no nome de Jesus Cristo, amém? Espero que essa palavra tenha edificado a sua vida, tenha alegrado o seu coração e tenha te alinhado à vontade de Deus para a tua vida. Primeiro, ame a Deus e desfrute, porque esse é o teu chamado. Segundo, compartilhe esse amor com gente necessitada. Terceiro, assuma o seu compromisso em levar esse evangelho, porque um dia ele vai pedir conta de tudo aquilo que ele entregou nas suas mãos. Não seja uma pessoa procrastinadora. Amanhã eu resolvo. Não, é hoje. Quer um bom recado? Um bom conselho? Faz desse coronavírus, esse momento que a gente está vivendo, um restart na sua vida, para você colocar sua vida, sua casa em ordem, para que quando você tiver que exercer mais ainda, você esteja pronto com a sua vida em ordem. Porque depois de todo esse tempo, dentro da sua casa, parado, você dizer para mim que a tua casa está uma bagunça, não vai ser. Que Deus te manifeste na tua vida, aonde você estiver, na tua casa, no trabalho, em qualquer lugar, deixa Deus te usar. Que a graça de Deus Pai, o doce amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nossas vidas, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe e até quinta-feira. Não falte na nossa live, acompanhe. Nós vamos ministrar Salmo 51 para você. Vai ser bênção demais, irmão. Espero acabar na noite, viu? Mas eu vou ministrar para você Salmo 51. Deus abençoe, fique com Deus e até quinta-feira às 8 horas. Amém? Deus abençoe a todos.